Alimento que é saudável, puro e obtido sem dificuldade está no modo da bondade, sattva. Alimento que dá prazer imediato aos sentidos está no modo da paixão, rajas. E alimento que é impuro e causa sofrimento está no modo da ignorância, tamas. Então, uma classificação interessante aqui, né? Diferente do que Krishna faz na Bhagavad Gita. Na Bhagavad Gita ele estica um pouquinho mais o assunto e fala também que em sattva é um alimento que é suculento, que é saudável, que aumenta a duração da vida, ele literalmente fala, ou seja, assim, né? Então, um alimento que a gente consideraria o melhor possível, né? Hoje em dia a gente chamaria disso de um alimento, talvez, né? Seria um alimento vegano, integral, orgânico, enfim, um alimento natural, bacana, assim. Então, isso é sattva, o alimento aqui ele colocou só como saudável, puro e obtido sem dificuldade. Na Bhagavad Gita não tem esse detalhe, mas é interessante, sem dificuldade por quê? Porque em sattva a gente quer a vida simples, a gente quer facilitar as coisas, a gente não quer complicar a vida, né? A gente não quer, não, isso aqui tem que ser aquela coisa feita, trazida de lá, a gente quer simplificar a situação. Então, sattva, o alimento em sattva, mas o importante é que ele é puro e saudável, que eu acho que todo mundo aqui está querendo comer comida pura e saudável, né? Nem a gente fala que quer, mas não, depois quer comendo porcaria, né? Então, puro e saudável. Rajas, na Bhagavad Gita, Krishna fala que comida em rajas é comida que é picante ou excessivamente salgada, amarga. Então, aquela coisa assim meio over, né? Você pensa aí numa comida indiana forte, uma comida mexicana, aquela coisa assim, né? Assim, meio, né, demais, assim, né? Over, né? Assim. Mas aqui ele colocou uma coisa interessante, que é comida que simplesmente dá prazer imediato aos sentidos. Só isso, ou seja, você come não porque é saudável, não porque é puro, não porque é fácil de obter, você come porque dá prazer imediato aos sentidos. Então você pode ver nessa descrição como a nossa dieta moderna é basicamente rajásica, né? Porque a gente vai atrás só daquela coisa que vai dar, é gostoso agora, vamos lá, né? E você não está nem aí se faz mal, não faz mal, da onde que vem, como é que faz, né? Se é ecológico, se não é natural, se não é, se é integral, se não é, né? Ah, é gostoso, bora lá, vamos comer isso. Aí, o alimento tamásico, o alimento em tamas, no modo da ignorância, é o alimento que é impuro e causa sofrimento. Então aqui nessa simples descrição, impuro e causa sofrimento, pureza se discute, né? Cada um tem seus padrões de pureza ou não pureza, então não vou nem entrar nisso aí, mas causa sofrimento, aí não tem muita dúvida, né? Sofrimento é uma coisa que a gente pode observar, medir. Então ele pergunta, olha só, né? Comer animais causa sofrimento? Começando com os animais, né? Então vai lá ver, né, se um abate é legal para o animal. Não, obviamente que não, causa sofrimento. Vai ver como é que vivem galinhas confinadas, né? A vida inteira para abate, né? Sofrimento do começo ao fim. Vai ver o sofrimento absurdo causado pela separação dos jovens, né, dos bebezinhos, das mães. Isso é com porco, com vaca, né? Separa e tem aquele trauma e imagina o sofrimento absurdo. Psicológico, a gente nem fala de sofrimento físico, sofrimento também psicológico. Então, sofrimento enorme. E aí, mais um passo. Indústria. Tá, eu vi outro dia uma matéria, saiu outro estudo mostrando que a poluição proveniente da criação de animais que afeta as pessoas, causando câncer, enorme. A gente sabe que, né, a maior fonte de gases de efeito estufa, uma das maiores fontes de gases de efeito estufa do mundo vem da criação de animais, a flatulência dos animais. Aí, pergunta óbvia, né? O aquecimento global causa
Sofrimento? Pô. Tremendo sofrimento, tremendo sofrimento. Mais ainda, em países como o Brasil ainda, a gente destrói floresta, destrói cerrado para fazer pasto. Você vai ver, pesquisa do Google, eles fizeram as fotos lá, dava flor, né? Eles têm as fotos de satélite, né? Do Google Earth, aí eles foram vendo todos os lugares onde foi, 60% dos lugares onde a floresta amazônica foi destruída, hoje é pasto. Isso não é coincidência? Não é que aproveitar, já que não tem floresta aqui, vamos fazer o pasto? Não, obviamente que não, eles destruíram a Amazônia para fazer o pasto. Essas queimas, né? Infelizmente o Brasil ficou, né, com essa fama, né, de tacar fogo na Amazônia, Pantanal. O que é isso? Tacando fogo para quê? Para que está tacando fogo? Para fazer pasto, para avançar com a agricultura. Se não é pasto, é para plantar soja, que é para alimentar o animal, o milho. Ah, mas a gente come milho, sim, a gente come, mas essas plantações não são, esse nível de soja e milho produzido não é para a gente comer, ser humano. Isso é para exportar para os países que não têm pasto, que aí precisam, ou tem já o animal confinado em sistema mais fábrica, aí precisa ter a comida. Aí quem faz a comida? A gente. Aí como é que faz? Mata a floresta, destrói a floresta. Imagina o grau de sofrimento. Incalculável. Incalculável o grau de sofrimento. Não dá nem para a gente imaginar, porque a gente não consegue nem conceber o grau de sofrimento envolvido em você destruir todo um ecossistema, né? Não tem como você conceber isso, porque são milhões de animais, de criaturas, enfim, mortas, enfim, não tem. Mais um sofrimento. Se você olhar e estudar um pouquinho o assunto de pandemia, conhece, né? As pandemias estão acontecendo e vão acontecer agora mais e mais. Por quê? Porque os animais selvagens não têm mais o seu habitat natural, então eles ficam convivendo com o ser humano, porque o ser humano vai lá e mata e avança, então ele fica perto do ser humano, aí essa proximidade desnatural, aí isso tem trazido essa migração de doença de um para outro, e aí pronto, morcego, não sei o quê, pum. O porco, aí vai na ave, não sei o quê, o porco, aí vai no ser humano, aí pronto, pandemia, coronavírus. Então, olha o sofrimento, pensa aí no sofrimento causado por uma pandemia. Então, tudo isso está aqui. Tudo isso volta. Então, você vê que assim, é muito tamásico, assim, é uma gigante dose de tamas na vida você comer carne, peixe e ovos. Uma gigante carga de tamas. O assunto de peixe, né? Saiu um documentário muito legal recentemente, né? Chamado Seaspiracy, está no Netflix. Seaspiracy. Se você não viu, para tudo e assista, porque é essencial você assistir e entender que quando você vai lá comer o peixe, porque agora, agora eu estou cortando, agora eu como só peixe. Eu até falo para as pessoas, vem cá, faz o seguinte, continua comendo frango, mas para de comer peixe, por favor. Para de comer peixe e frutos do mar. Porque o sofrimento causado pela indústria pesqueira é incalculável. De novo, como é que você calcula o sofrimento de desmatar? Não tem como, é incalculável. Nosso cérebro não consegue assimilar o grau de sofrimento envolvido na destruição dos oceanos do planeta. É incalculável. E os oceanos estão sendo destruídos, e no oceano que vem a base da vida no planeta, o equilíbrio da vida no planeta, a fonte de oxigênio, enfim, tudo está lá dependendo disso. A gente está destruindo o oceano para peixe e frutos do mar. E sabe qual que é o animal que mais consome peixe e frutos do mar? Ah, é o ser humano? A vaca. É isso mesmo, você entendeu corretamente. Mais de 50% do que é pescado é usado para alimentar animal de corte. Entendeu? Então, assim, quando você está comendo carne, quando você está comendo peixe, você está destruindo o planeta, causando sofrimento enorme, claro, para os planetas, para as espécies, para o oceano, para a floresta. E, claro, agora a gente está aí super experimentando o resultado na forma de pandemia, aquecimento global, né?
destruindo aí a nossa vida. Então é muito tamásico assim. Se você pensar assim, em termos da influência na sua vida, o maior impacto, sei que a gente está falando aqui dos modos, a gente sabe que a gente tem que cultivar Sattva Guna, a gente quer, né, trazer Sattva Guna para a nossa vida. Se você fala assim, Guilherme, qual que é o número 1 influência dos modos na minha vida, Guilherme? Primeira, eu vou te falar comida. Não é o famoso ditado de, né, o que você é o que você come? Isso aí é, né, você está comendo, está entrando dentro de você. Literalmente está entrando dentro de você, né? Está construindo as suas células. Então assim, se você entra tamas na forma desses alimentos impuros e que causam sofrimento, isso aí é uma dose gigante de tamas. E aí você vai ter os resultados não só do sofrimento, né, que eu não falei ainda do óbvio também, do sofrimento causado, né, o maior índice de câncer, etc. e tal, né, que já se sabe que vem de comer carne e derivados, né, etc. Diabetes, doença cardíaca, câncer, enfim, a lista toda das doenças mais graves do ser humano vem, né, aumentam as chances com o consumo de carne, peixe ou ovos. Então não só também esse sofrimento, mas você está diretamente engolindo tamas. Uma das razões que a gente não come, o yogi não come carne, peixe ou ovos, não é só pela questão ética, espiritual, mas é pela questão dos gunas. Porque a gente não quer tamas, eu não quero absorver tamas que depois vai se manifestar. A gente tem visto aqui as manifestações de tamas, quem não acompanhou, volta aí algumas aulas, né? Violência, loucura, preguiça, lamentação, né? Vãs expectativas, enfim, a vida confusa, perdida, sofrida, uma vida ruim, basicamente uma vida horrível. São sinais de tamas. Então eu não quero absorver tamas para me candidatar a ter essas manifestações de tamas na minha vida. Né? Não quero comer tamas para depois ficar me lamentando, comer tamas para depois ficar louco, para ficar na preguiça, para ficar, sabe, tolo. Essas são as manifestações básicas, violento. Eu não quero comer essas coisas para demonstrar isso, né? Porque eu não quero isso. Então é muito importante esse assunto da alimentação no yoga. É praticamente essa primeira coisa, ok, você está gostando? Você quer seguir o caminho? Então vamos lá. O que a gente vai? Caminho é transformação, mudança de hábitos, ok. Primeira coisa, vamos começar a ter um plano aqui para mudar, né? Não precisa ser da noite para o dia, mas vamos ter um plano aqui para começar a ajustar o que está no seu prato, né? Aquela coisa assim, que cara tem seu prato, né? Que cara tem seu prato? Tem a cara lá de um bicho morto te olhando de volta. Que cara tem seu prato? E começar, né, a progredir em direção a uma dieta sáttvica, uma dieta que é saudável, pura. Né? Uma dieta saudável e pura.